Fala pessoal, belezinha? Galera, vamos ver a associação de geradores, tá? O que é um gerador? O gerador nada mais é que algum equipamento que consegue transformar uma energia química em uma energia elétrica, por exemplo, tá? Igual a nossa pilha, tá? Uma pilha tradicional. Para isso, eu preciso ter alguns elementos fundamentais. E quais são esses elementos fundamentais? Eu preciso ter uma força eletromotriz. Essa minha força eletromotriz é a força que é gerada por essa minha pilha. Porém, eu não consigo entregar essa força eletromotriz por completo para o meu equipamento. Sempre haverá perdas, tá? Numa situação real. Perdas por equipamento, perdas por o choque entre os elétrons, tá? Alguns fatores podem influenciar para que essa força eletromotriz seja menor. Então, para isso, eu posso representar por um resistor interno, tá? Eu tenho um resistor interno. Não é um equipamento, tá? Não é um aparelho, mas sim um símbolo para representar esse nosso conceito, ok? Como nós já sabemos, toda vez que eu tenho uma barrinha maior, isso aqui é positivo, né? E a barrinha menor é negativo. Então, a minha corrente elétrica, ela tem um sentido muito bem definido aqui. Então, a minha corrente elétrica, ela vai do menos para o mais, ok? Então, aqui é a nossa corrente elétrica, tem um sentido muito bem definido. Beleza? Que tipo de equação que a gente utiliza para resolver esse tipo de situação, tá? Para que a gente possa resolver esse tipo de situação, nós utilizamos a equação característica. E essa nossa equação característica, ela é dada como a diferença de potencial entre os pontos A e B, então, ou seja, o que eu entrego para o meu circuito, tá? Nessa diferença de potencial, ela é igual ao força eletromotriz, o que eu consigo gerar de energia, tá? Menos o que eu perco nesse processo. Então, é essa equação que a gente utiliza, que é a nossa equação característica. Essa equação aqui, ela é bem importante para a gente. Ok? Algumas unidades são extremamente importantes para a gente lembrar. Essa minha tensão, ela é dada em volts, tá? A minha tensão, ela é dada em volts. O meu resistor interno, ele é dado em ohm. A minha força eletromotriz, o que eu consigo gerar, ela também é dada em volts. E a minha corrente elétrica, ela é dada em ampere. Ok? Então, essas são as nossas unidades de medida, bem fundamental. Posso avançar um pouco mais se eu pensar num circuito simples. Num circuitinho que eu tenha, por exemplo, uma força eletromotriz, tenha um resistor interno e um resistor externo, tá? Eu tenho essa situação. Bom, vamos supor que eu queira encontrar qual é a corrente elétrica que circula nesse meu circuito. É o seguinte, eu sei que a corrente elétrica, ela está circulando dessa maneira. Aqui está a nossa corrente elétrica, tá? Eu faço a utilização da lei de Ohm-Pouillet. Ela vai falar o seguinte para mim. Para que eu possa encontrar a corrente elétrica nesse circuito, eu vou utilizar muito simples, ó. A minha corrente elétrica, ela será igual à minha força eletromotriz dividido pela a soma dos meus resistores, ou, em outras palavras, o meu resistor é equivalente. Então, eu tenho o meu resistor interno mais o meu resistor externo, tá? Que é a mesma coisa que eu escrever o símbolo de soma. Então, esse aqui é o nosso símbolo de soma dos meus resistores. Beleza? Muito simples, né? Então, essa aqui é a nossa lei de Ohm-Pouillet. Ela facilita para a gente encontrar a nossa corrente elétrica. Então, na associação de
geradores, eu posso associar de duas maneiras, associação em série e associação em paralelo. Para essas associações, eu preciso tomar bastante cuidado que o meu elemento, né, o símbolo do meu gerador, ele é dado dessa maneira, como nós vimos lá anteriormente. E ligado à minha barrinha negativa, eu sempre tenho o meu resistor, ok? Essa é a simbologia que a gente faz. Para que eu descubra se está ligado realmente em série, né, apesar do desenho já dizer isso para a gente, eu preciso tomar cuidado com a forma que está apresentado. Porque eu posso associar também receptores, e os receptores eles têm o mesmo símbolo do gerador, só que eu coloco ele invertido, tá? Então nós precisamos nos atentar a isso. Barrinha menor negativo, barrinha maior positivo, barrinha menor negativo, barrinha maior positivo, menor negativo, maior positivo, ok? E nesse meu circuito eu tenho os meus resistores internos, então vou chamar aqui de R1, E1, R2, E2, R3, E3. O E é a nossa força eletromotriz, o que ele gera. Então, beleza. Esse aqui é a nossa associação em série. Para que a gente possa visualizar um pouco melhor, eu tenho aqui duas pilhas. Então, essas pilhas aqui, um mais positivo, né? E o menos ali, que é o nosso negativo. O mais, ele tem essa parte abaulada, né? E o negativo, ele é liso, tá? Quando eu quero fazer uma associação desta maneira, eu vou ligar essa pilha não mais com o mais, tá? Dessa maneira aqui. Eu vou ligar o mais com um menos, tá? Desta maneira. É isso aqui que eu vou fazer. Então, se vocês perceberem aqui no nosso desenho, o mais está ligado no menos e o mais está ligado no menos. Então, isso aqui é uma associação em série. Lá no nosso controle remoto, das nossas TVs, por exemplo, eles estão ligados também em série. Eu tenho aqui o positivo e o negativo, certo? Positivo e o negativo. É como se eu dobrasse esse meu conjunto, continua ligado positivo e negativo, e eles colocam uma placa metálica para interligar esse meu polo positivo com o meu polo negativo, ok? No controle remoto é isso que eles fazem. Isso aqui eu estou representando uma plaquinha metálica. Eles colocam uma placa metálica aqui e eu consigo fazer essa ligação em série, tá? É desta maneira. Matematicamente é muito simples, tá? Eu vou fazer o seguinte. Para que eu possa encontrar qual é a minha força eletromotriz equivalente, eu vou escrever o seguinte: a minha força eletromotriz equivalente, ela será igual, eu vou utilizar o símbolo de soma novamente, tá? Ela será a soma das minhas forças eletromotrizes, tá? Eu vou somar E1 mais E2 mais E3, ok? Eu somo as minhas forças eletromotrizes. Simples assim, tá? Não tem muito segredo. Eu vou fazer a adição e com essa adição eu consigo encontrar a minha equivalente. Então, se eu tiver umas pilhas, cada pilha tiver então 2 volts mais 2 volts mais 2 volts, 6 volts é a minha equivalente. Eu posso tirar esse conjunto e substituir por uma só que tenha 6 volts. Não é só a nossa FEM, tá? FEM é a nossa força eletromotriz. Não é só a nossa força eletromotriz que dá para escrever em equivalente. Eu posso escrever os meus resistores internos também. Então, os meus resistores internos, eu também posso encontrar uma equivalência para eles. E eu vou utilizar de novo o símbolo de soma. Então, é a soma, tá, dos meus resistores equivalentes. Olha que simples. Eu vou somar todos eles. R1 mais R2 mais R3 mais R, quantos forem. Essa nossa equação, eu posso juntar essas duas características para escrever a minha equação característica. A minha equação característica, nesse caso, ela vai ser representada como
a diferença de potencial entre os polos A e B. Quais são os polos A e B? São os meus extremos, ó, ponto A, ponto B, ok? Ponto A, ponto B. Após essa associação, é o que eu consigo entregar para o meu circuito. Então, AB é igual. Agora, eu substituí todos eles por uma pilha só, por uma bateria só. Então, é a minha força eletromotriz equivalente menos o meu resistor interno equivalente vezes a corrente elétrica que passa por esse circuito. A minha corrente elétrica, ela flui de qual maneira? Ela flui passando por todos eles, seguindo o nosso conceito inicial. Então, ela vai do mais para o menos, do mais para o menos, do mais para o menos. Então, o fluxo dela é nesse sentido. Para que a gente possa entrar agora no paralelo, eu também tenho os meus pontos. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, ok? Ponto A e ponto B. E eu estou ligando agora as minhas pilhas desta maneira. Estou organizando elas dessa maneira. Barrinha maior é positivo, barrinha menor é negativo, barrinha maior positivo, negativo, positivo e negativo. Se vocês perceberem, agora, neste caso, eu estou ligando, ó, todas as minhas pilhas no positivo e todas as minhas pilhas no negativo. A representação ficaria da seguinte maneira, com essas minhas pilhas aqui. Então, eu tenho menos, né? Eu não vou poder ligar esse menos aqui com o mais. O que eu faço? O menos tem que ser ligado com o menos, dessa maneira. Então, menos fica ligado com o menos e mais fica ligado com o mais, ok? Fica dessa maneira. Aqui eu posso ligar uma chapa metálica, tá? Para ter a comunicação entre essas pilhas. Então, eu ligo uma chapa metálica aqui e ligo uma chapa metálica aqui, por exemplo. Neste caso, eu também tenho os mesmos elementos. Eu tenho a força eletromotriz 1, força eletromotriz 2 e a força eletromotriz 3. Resistor interno 1, resistor interno 2 e resistor interno 3. Beleza? Só que aqui tem um detalhe extremamente importante. Eu não posso simplesmente associar qualquer pilha como nós poderíamos fazer em série. Aqui, as pilhas, né, as minhas baterias, os meus geradores, eles precisam ser iguais, tá? Geradores iguais. Se esses geradores não forem iguais, eu não consigo fazer uma associação em paralelo, tá? Eu não consigo fazer uma associação em paralelo. Beleza? Isso aqui é fundamental. Preciso ter geradores iguais, preciso ter pilhas iguais. Os valores da minha força eletromotriz precisam ser todos iguais. Então, neste caso, fica muito simples, porque agora a minha força eletromotriz equivalente, ela será igual à minha força eletromotriz normal, tá? Vai funcionar dessa maneira aqui. Por quê? Porque todas as minhas pilhas aqui, elas precisam ser iguais. Então, se elas precisam ser iguais, a minha força eletromotriz equivalente será a mesma de uma delas, ok? Tá, mas e o meu resistor equivalente? O meu resistor equivalente, ele será agora uma razão, uma fração. Como nós temos resistores iguais, R1 vai ser igual a R2, que vai ser igual a R3, neste caso, eu pego o valor de um deles e divido pela quantidade. Se eu tenho 3 resistores internos, eu vou dividir por 3. Beleza? Muito simples. Escrever na nossa equação característica também. Então, a nossa equação característica, o que eu entrego para o meu circuito, será igual a minha FEM, força eletromotriz equivalente. A nossa força eletromotriz equivalente, ela será igual, porque meus geradores são iguais, menos o meu resistor interno dividido pela quantidade de resistores vezes a corrente elétrica que passa nesse meu circuito. Beleza? Então é dessa maneira
que a gente resolve essa nossa associação em série e em paralelo. Valeu, galera!